Povo, vamos ver se a gente consegue arrumar aqui. Meu Jesus amado. Sejam bem-vindos a esse tempo, né? Vamos começar mais uma live, primeira live que eu tô fazendo aqui na minha sala. Tô tentando ver se dá certo aqui o negócio. Sejam então bem-vindos. Conforme você for entrando, vai dando sinal de vida aí. Eu vou cumprimentando conforme eu enxergar, porque eu tô bem sagueta hoje. Vamos começar esse tempo orando. Te convido a fechar seus olhos e orar comigo. Senhor Jesus, obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor realmente está iniciando esse tempo, Senhor, que a nossa mente, os nossos ouvidos sejam sensíveis à sua voz e a tudo que o Senhor quer realmente fazer e falar aos nossos corações. Tu és mais do que bem-vindo aqui e a nossa vontade mesmo é ser ministrado por Ti e pelo Seu coração. Que não seja feita a nossa vontade, que não seja a nossa mente falando, mas que seja o Senhor falando a nós. Em Seu nome. Amém. Amém? Então, seja bem-vindo a esse tempo. Estou arrumando aqui ainda, então de vez em quando eu vou mexer aqui, tá bom? Hoje eu vou estar lendo então Apocalipse 14, a gente vai estar iniciando Apocalipse 14. Bom dia, Débora, Tamiri, seja bem-vinda. E a gente vai engatar aqui, né? Bom dia, Natália, Edith. Gente, eu vou parando de vez em quando para dar bom dia, tá? Mas eu vou tentar engatar o máximo que eu conseguir. Hoje eu vou tentar ir até o versículo 13. Então a gente encerrou as bestas, né? Como meus pais falaram todos esses dias, né? Bom dia, Carlinhos. E hoje nós estamos então iniciando o capítulo 14, que para mim é um capítulo incrível e ele vem falar de uma forma linda. E eu espero que ele fale tanto o teu coração quanto falou o meu. Bom dia, Samuel. Então vamos lá, abre aí tua Bíblia. Apocalipse 14, a partir do versículo 1, eu vou estar lendo na versão da NVI, tá bom? Júnior, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente. 14, 1. Marco André, seja bem-vindo aqui com a gente. Marco, qualquer coisa você acrescenta aí, ó. Vamos lá, ó. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o Monte Sião. E com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Eu fico imaginando que cena que foi essa, né? Quando aqui ele fala sobre o Cordeiro, ele está falando sobre o nosso Senhor Jesus, e ele diz então que ele olhou e diante dele estava o Cordeiro de Deus sobre o Monte Sião. Eu estava lendo os comentários, né? E segundo o comentário bíblico, tem duas linhas. Uma, eles creem que aqui ele está falando sobre o Monte Sião celestial, e tem uma linha que diz que já é o governo de Deus aqui na terra. Então, Monte Sião terreno, você escolhe a linha que você quer acreditar, mas eu creio que é bem possível que seja, né? Bom dia, Gese, bem bonito aqui mesmo. Eu creio realmente que seja o Monte Celestial, e ele fala então que junto com o Cordeiro, junto com o nosso Senhor Jesus, se encontravam 144 mil, que nós já lemos sobre eles, né? Que até a maioria dos comentários crê que ele está falando do povo judeu. Bom dia, Everton. Então, a cena que se abre nesse momento aqui no capítulo 14 é João vendo o Cordeiro de Deus e com mais 144 mil que estavam junto a ele, né? E, gente, imagina que cena que foi essa, né? Deve ter sido sublime, né? Bom dia, Maria. E ele fala então que esses 144 mil traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. É interessante que a marca da besta também diz que vai ser na mão ou na testa. Ou seja, né? E daí, se é literal ou não, a gente não sabe. Mas quando a gente fala sobre isso, sobre algo que está escrito na testa, nós estamos falando sobre algo que é extremamente visível para qualquer pessoa. Então, quando ele está falando aqui dos 144 mil, ele está falando que era visível que esses 144 mil eram seus. Era seu povo, chamado, escolhido por ele, que estaria ali com ele, junto com o Cordeiro, então, no Monte Sião, né? E que privilégio é estar ali, né? Então, nele, na testa deles, é engraçado porque ele fala, estava o nome dele e o nome de seu pai. Estava o nome, então, do Cordeiro, estava o nome do nosso Senhor Jesus e o nome de Deus escrito na sua testa, ou seja, a propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus. E essa é a primeira cena que ele se depara aqui no capítulo 14, depois de ele ter visto todas as bestas, né?
E aí ele entra no versículo 2, ele fala: ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. É interessante esse paralelo, eu vou fazer um paralelo agora, porque a Bíblia em vários momentos fala que a voz do nosso Senhor é como um som de muitas águas. E quando também o povo hebreu, ele vai perto do Monte Sião, né, o Monte do Senhor, bom dia, Sé. E o monte, ele se enche de fumaça e tudo mais, ele fala que desse monte saíam trovões, né? E daí isso é só um paralelo que eu queria fazer. E aqui ele fala então que nesse momento João ele escuta o som de muitas águas e ele escuta o som como se fossem de trovões, né? Eu creio que isso é a manifestação da presença de Deus que ele está falando aqui, que naquele momento, quando ele vê aquela cena toda, quando ele vê o Cordeiro de Deus sobre o Monte Sião, e ele vê os 144 mil ali junto com ele escuta o som de muitas águas e de um forte trovão, ou seja, a presença de Deus de forma palpável, de forma plausível, digamos assim, né, tocável. E era como de arpistas tocando seus instrumentos. Então não era um som assustador, não era um som insuportável, mas era um som gostoso de se ouvir. Eu não consigo usar uma outra expressão. Eu entendo nesse momento é que quando ele fala sobre esse som, ele está falando sobre algo que aos nossos ouvidos é suave. Por mais que fosse um som de muitas águas, por mais que fosse som de trovão, naquele momento João não se assustou com aquele som, é como se fosse atrativo aquele som, que ele fala que era como som de arpistas. Eu não sei se você já escutou o som da harpa, mas é um som gostoso de se ouvir, a não ser que a pessoa não saiba tocar, mas no geral é um som muito bom de ouvir. Eu creio que naquele momento, quando ele escuta aquele som de muitas águas, quando ele escuta aquele som de trovão, não foi algo que repeliu ele, mas foi algo que atraiu ele para perto então daquele lugar onde estava o Cordeiro e os 144 mil. E ele fala então que esses cantavam um cântico novo diante do trono, né? Dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Bom dia, Marli. Então ele entra aqui que nesse momento, né, esses 144 mil diante do Cordeiro, eles cantavam um novo cântico. Eu fico pensando, né, se a gente lendo antes ali sobre os 144 mil, a gente vai falar, a Bíblia fala que eles passaram por vários perrengues até chegar esse momento diante do Cordeiro. E ele fala que depois de todos esses perrengues, quando eles se apresentam diante do Cordeiro, eles cantam um novo cântico diante do Cordeiro. Ou seja, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A palavra fala que ele nos daria um novo cântico. E é interessante porque ele fala que só eles conseguiriam cantar esse cântico, que ninguém conseguia aprender aquilo que eles estavam cantando. Então não era algo conquistado naturalmente, mas era algo que nós só conquistaremos ou só conseguiríamos passando por tudo que eles passaram. E quando eles se apresentam diante de Deus, então Deus dá a eles um novo cântico. E sem dúvida nenhuma um cântico de júbilo, um cântico gostoso de se ouvir. É interessante porque fala que eles cantavam então diante dos anciãos, dos 4 seres viventes, diante do trono do nosso Deus, porque eles haviam sido comprados, né? E daí vamos lá, comprados como, né? Comprados pelo sangue do Cordeiro, aquele que se apresentou no início já desse livro, que foi um alto preço que conquistou então esses 144 mil e nos conquistou para ele. Fomos comprados por alto preço e esses 144 mil eram os únicos que conseguiam cantar esse novo cântico diante do trono. Engraçado, enquanto eu estava lendo esse versículo, eu estava diante de Deus, eu falei assim: Deus, me dá esse novo cântico, que eu seja encontrada uma pessoa fiel, tanto quanto esses 144 mil que se encontraram fiéis diante de Ti. Mas enfim, é só uma expressão do meu coração. No versículo 4 ele fala: então estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Aqui eles não se contaminaram por mulheres, é possível que isso seja literal, no sentido de não terem se casado e se conservaram completamente para Deus,
que inclusive por conta desse texto, que muitos cristãos se tornaram então monges, pessoas com um dom de celibato, que nós chamamos assim. Mas também aqui ele está falando sobre a contaminação, ele está falando sobre pessoas que foram exclusivamente separados para Deus. Ou seja, que o coração, que a alma, que tudo que eles são era completamente de Deus, não mais deles. E é isso que ele, quer ressaltar, digamos aqui, E ele fala que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E daí me trouxe a memória quando Jesus ele fala que a única coisa que ele fazia era a vontade do Pai, que ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Então esses 144 mil são pessoas que só faziam aquilo que eles viam Jesus fazendo, porque onde quer que o Cordeiro fosse, eles estavam. Eles eram pessoas que realmente estavam seguindo os passos de Jesus. E eu entendo, e por mais que a gente não consiga talvez ainda de forma plena, que Jesus ou que Deus ele nos convocou, ele nos chamou para este lugar de seguirmos a ele por onde quer que nós fôssemos, Então nós deveríamos ser encontradas essas pessoas completamente separadas para ele, que vivessem e que expressassem completamente quem ele é em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. E é óbvio que isso é uma mudança de mente, uma mudança de postura, de forma de agir e reagir às coisas, mas eu entendo aqui que ele está falando de pessoas que realmente fazem a vontade de Deus, ou verdadeiros discípulos de Jesus, porque ele fala que aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. E ele está falando aqui que esses 144 mil são pessoas que se encontraram discípulos, que seguiam a Jesus em tudo, por onde quer que ele fosse. E aí ele continua, foram comprados dentre os homens e ofertados como primícia a Deus e ao Cordeiro. Então quando ele fala sobre primícia, traz à mente que primícia geralmente é a primeira parte, significa que existe outra parte. É como se esses 144 mil fossem representantes do povo de Deus e foram entregues como sacrifício, a Deus, como primícias a ele. E eu compreendo, que esses que foram comprados dentre os homens são a esperança de todos os outros, é a marca de que todos nós conquistaremos este lugar. Então eles foram como primícias, como a primeira parte, a melhor parte, mas que vinha ainda um pelotão atrás. E ele então fala sobre esses, ele fala que mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. É interessante porque essa frase, mentira nenhuma foi encontrada na sua boca, nem engano foi encontrado na sua boca, é a mesma característica que se dá sobre Jesus. E aqui ele está falando sobre esses 144 mil, que nenhuma mentira foi encontrada em sua boca, eles são imaculados, ou seja, são santos, separados para Deus. Esses 144 mil são pessoas que são extremamente parecidas com Jesus. Em tudo que eles são, em tudo que eles fazem, são expressão de Jesus aqui na Terra, são expressão de quem Ele é aqui no nosso meio. E aí ele entra no versículo 6, ele fala sobre uma mudança então de momento, ele fala, então eu vi outro anjo que voava pelo céu, Primeiro ele viu o Cordeiro de Deus que estava ali, peraí que apagou aqui o negócio. Primeiro ele enxerga então o Cordeiro que estava... que foi encontrado ali. Eu acho que desligaram aqui a energia, gente. Vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Não, aqui fica pior. Vocês me enxergam, Vai assim mesmo. Tá, então vamos lá. Então ele viu outro anjo que voava pelo céu e tinha nas mãos o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda nação, tribo, língua e povo. Então a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui é que ele fala que ele então enxerga um anjo que tem o evangelho eterno nas suas mãos. A primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é que foi nos confiada a propagação do evangelho e não aos anjos. E existem textos inclusive que falam sobre isso, de que esse é um privilégio nosso e que os anjos gostariam de viver isso. Mas aqui em Apocalipse ele está dizendo que nos últimos dias, ou seja, no meio da tribulação, no meio de todo o perrengue que vai estar acontecendo aqui na Terra, bom dia Suzane, eles vão ter, ou esse anjo aqui, porque ele não fala sobre anjos, ele fala sobre um anjo, ele vai ter então o privilégio
de propagar o evangelho eterno. E é interessante porque ele fala que ele vem propagar aos que habitam na terra, ou seja, ainda há tempo, né? E quando eu me deparo com isso, a primeira coisa que me vem à mente é que o nosso Deus nos ama tanto e que Ele vai fazer de tudo para que nós realmente vivamos Ele e ganhemos a vida eterna nele. E eu entendo que a única coisa que nos separa deste lugar é a nossa decisão ou a nossa falta de decisão por não nos posicionarmos e viver Ele de forma real, de forma verdadeira. E aqui então ele fala que esse anjo ele vai então proclamar, e é interessante que ele fala a toda a nação, tribo, língua e povo, ou seja, ninguém ficará de fora, todos terão a chance de se arrepender, de se dobrar diante de Deus, de se colocar nessa posição de entender que sem Deus não são nada, que precisam ou carecem da graça de Deus. E aqui ele fala sobre isso, de que haverá então esse anjo que passará, e aí no versículo 7 fala sobre o que ele vai dizer, né? Fala que ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, acorda, povo, é tempo de vocês compreenderem que chegou a hora do vamos ver. Agora Deus ele vem para julgar a terra, ele vem para trazer juízo sobre a terra, e que você seja encontrado dentre aqueles que o adoram, aqueles que o glorificam, aqueles que o temem. E eu entendo que esse momento é o momento de cair a ficha de muitas pessoas, mas a minha oração é que a tua ficha caia antes desse momento. Que não seja tarde demais para você, mas que você realmente se derrame, se entregue, sem precisar que um anjo venha e te dê um chacoalhão. Aí voltou a luz. Mas que você venha realmente viver e expressar quem Ele é, em tudo que você é, em tudo que você faz, sem que precise de um anjo que venha do céu para dizer que Ele é Deus, que Ele reina, e sem que seja por conta de medo ou de pavor, mas que seja mesmo para expressar e glorificar o nome dele. E aí ele continua falando, que vem então, deixa eu só terminar ali, que ele fala: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu entendo que esse anjo ali, o primeiro anjo, ele vem nos trazer a memória de que Deus é o Criador de todas as coisas e que só nele encontramos respostas para tudo que nós somos, para tudo que nós ansiamos. E aí no versículo 8 ele entra então no segundo anjo, que ele fala: o segundo anjo o seguiu, dizendo. Então vem o primeiro anjo, que ele fala: temam a Deus, glorifiquem, pois chegou a hora do juízo, adorem a Ele, que é o Criador de todas as coisas. E aí vem o segundo anjo a partir dele, ele fala: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Quando a palavra de Deus fala sobre a grande Babilônia, com exceção quando ele está falando sobre Babel, ou quando ele fala sobre a Babilônia terrena, quando ele fala sobre a grande Babilônia, ele está falando sobre a cultura deste mundo, ou sobre o governo deste mundo, que é contra o governo de Deus. E aqui quando ele fala sobre caiu a grande Babilônia, ele está falando sobre a destruição que Deus traz sobre a Babilônia, o juízo que Deus traz, que ela não vai se manter diante da soberania de Deus. E nesse momento o anjo anuncia: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, que fez todos os povos, né, se curvarem ou viverem coisas que não tinham a ver com Deus, de ao invés de adorarem a Deus, adorarem outras coisas que não condizem com quem Deus é. E haverá esse momento, e glória a Deus que haverá esse momento, onde esse governo ou onde essa cultura do mundo vai cair e não terá mais poder, não terá mais domínio sobre, enfim, os filhos de Deus ou sobre a terra. E aí entra o terceiro anjo, que o seguiu. É interessante como vem o primeiro anjo, depois vem o segundo que está seguindo ele, e aí vem o terceiro anjo seguindo, e ele diz em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura do cálice de sua ira.
será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Então aqui ele entra, o terceiro anjo, ele entra falando sobre as pessoas que se curvaram diante da besta. Então ele fala, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e aí receber a sua marca e sua testa e tal, se dobrar aquilo que não é Deus, vai também beber da ira e do furor. Por quê? Deus não é amor, Deus ele é tão bom, por que ele vai fazer isso com a gente? Eu entendo que aqui ele está falando sobre uma decisão que nós temos que tomar diante de Deus. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, e tem um texto que ele fala que ele tem ciúmes de nós, né? Deus, ele não é alguém que vai, tudo bem você adorar outra pessoa, mas eu ainda te amo, vem cá. Não. Ele coloca uma decisão diante de nós, e essa decisão é uma decisão de amor. Ele fala então, é muito louco porque ele providenciou tudo que fosse necessário para que nos aproximássemos de Deus, e a gente está lendo aqui que inclusive próximo ao juízo ele vai fazer todo o necessário para que a gente ainda se arrependa e viva ele, mas ainda nesse meio tudo há e existe um lugar onde nós temos que decidir por ele. Existe um lugar onde eu tenho que decidir parar de fazer do meu jeito e começar a fazer do jeito dele, onde eu preciso mudar a minha rota, onde eu preciso viver Deus de forma real. E aqui ele está dizendo que essas pessoas que adorarem a besta, ou que colocarem a marca na sua testa ou na sua mão, essas pessoas vão estar bebendo do vinho do furor de Deus, ou seja, elas não vão escapar do juízo de Deus por conta da decisão que tomaram diante de Deus. Então, meu irmão, para de negociar a sua vida com Deus, para de negociar as coisas que você tem em Deus, que a sua marca seja encontrada como do 144, uma marca que diz que somos filhos de Deus, mas não uma marca que diz que você não é filho, de que você é qualquer coisa menos filho. E aqui ele diz que esse tormento e tudo que esses que adorarem a besta vão estar vivendo será eterno, eternamente distante de Deus. Não só por um breve período, mas uma eternidade longe de Deus. E aí ele fala então, deixa eu só, aqui ó, e para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Ou seja, não vão encontrar o descanso do Senhor. São pessoas que vão ficar eternamente no tormento. Eternamente. E sabe o que é eterno? Eu entendo e tenho a plena convicção de que nós não temos a dimensão do que é eterno. E por isso que muitas vezes nós caminhamos como se tanto faz. E a gente precisa começar a compreender que nós precisamos decidir ou por uma eternidade nele ou por uma eternidade sem ele. Em Mateus, logo no finalzinho ali do Sermão do Monte, em Mateus 7, Jesus ele fala que existe a porta lá, o caminho estreito e o caminho largo, que nós precisamos optar por um desses caminhos. Né? E aqui nos últimos dias será a mesma coisa. A diferença é que a opção para o caminho largo, nesse momento aqui, é você decidir por uma eternidade distante de Deus. E a opção para o caminho estreito é uma decisão de uma eternidade com Deus, uma eternidade de descanso em Deus. E às vezes a gente olha para as situações aqui e entende que viver Deus nos faz sei lá, abrir mão de situações ou viver coisas que talvez não seria a nossa primeira opção, e a gente olha para isso, nossa, que difícil e tal, e principalmente se a gente começar a passar por perseguição, a gente vai entrar neste lugar de, ai meu Deus, será que é isso? Mas uma das coisas que eu tenho por certo, né, antes viver um tempo de perseguição aqui na terra e uma eternidade ao lado dele, do que não viver a perseguição aqui na terra, mas viver uma eternidade distante dele. A minha decisão já foi tomada e eu espero que a tua decisão também. A nossa decisão precisa ser estar com ele todos os dias da nossa vida. E aí ele fala então, aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ele está falando sobre nós, aqueles que perseveram, que realmente compreendem esse lugar em Deus, que realmente vivem Deus até os últimos dias. É interessante porque ele fala que está a perseverança, né? Eu entendo que o nosso papel como filhos de Deus é perseverar
até que Ele venha. É todos os dias entregues aos pés dele até que Ele venha. Sem titubear, sem negociar, vivendo Ele até que Ele venha. E aí está a perseverança daqueles que permanecem fiéis a Jesus. E aí no versículo 13 ele fala: então ouvi uma voz dos céus, dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Felizes nós que estamos em Jesus até o dia que Ele venha. E diz o Espírito: sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. E aí eu queria concluir com esse texto. É interessante porque nesse dia ele fala que nós descansaremos das nossas lutas, das situações difíceis que passaremos aqui. E é interessante porque ele fala que as nossas obras nos seguirão. Ou seja, aquilo que nós fizemos para Deus, aquilo que é a expressão do nosso coração para Deus, vai nos seguir até que Ele venha. Até esse dia onde nós estaremos eternamente com Ele. Nossa vida precisa ser de pessoas perseverantes em quem Ele é, de pessoas que realmente vivem quem Ele é até o último dia, até o dia que Ele vem para julgar a terra. Que sejamos realmente expressão de Deus, que sejamos realmente expressão de quem Ele é. E até o Marco está falando, né, o destino eterno das pessoas está em nossas mãos, e é isso, nós precisamos criar vergonha na cara e começar a pregar o Evangelho de Deus, porque Ele nos deu esse privilégio. Haverá um dia que um anjo vai fazer isso, porque talvez nós não tenhamos feito toda a nossa parte. Mas eu quero te convocar ou te incentivar a começar a pregar o ano aceitável do Senhor por todos os lugares que você for, a começar a realmente a contagiar o mundo desse Deus que é o nosso Deus, que criou os céus e a terra, e adorá-lo e glorificá-lo em tudo que você fizer, para que você encontre esse dia de descansar nas mãos do nosso Senhor, que Ele é o único que realmente sabe fazer o negócio acontecer. Amém? Eu quero então encerrar assim a live de hoje, te incentivando a viver realmente uma vida com Deus, a ser perseverante na sua vida com Deus, ser fiel a Ele em tudo que você fizer, ser expressão de quem Ele é. E além de ser essa expressão, de expressar Deus a todo lugar que você for, que as pessoas ao te verem, ao te enxergarem, sejam impactadas por quem Deus é em você e sejam transformadas pela sua vida em Deus, e aí elas anseiem por viver Deus também. Amém? Então, uma sexta-feira abençoada, um dia cheio da presença de Deus, que você encontre este lugar nele, de perseverar nele e de ser expressão de quem Ele é por onde você for. Um dia abençoado, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Até mais.